Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical, rica e gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Você que me ouve em algum lugar, que o Espírito de Deus possa te abençoá-lo e te enriquecê-lo com toda sorte de bênção. É para isso que oro e é isso que te desejo, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos 17, 26. Atos 17, 26, onde diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Observa que deixou bem claro aqui: para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os seus limites da sua habitação. Ou seja, a nossa passagem aqui, ela é uma passagem prévia ou precisamente passageira. E essa passagem que temos aqui por essa vida, como diz aqui no final do verso 26 do capítulo 17 de Atos, diz assim: nos foi estabelecido um limite da nossa habitação, foi determinado um limite para mim e foi determinado um limite para você que está me ouvindo. Foi estabelecido tempos, época, ano, meses e dias, os quais ninguém pensa que vai passar. Esse limite nos foi posto, e quando esse limite se completar, será o fim de todas as coisas. Por isso, enquanto aqui estamos, a gente deve ter esse versículo como um base ou como fundamento. E da melhor forma possível, a gente procurar obedecer a palavra de Deus, apoiado na mesa, como falei, até que chegue o arrependimento. Que a gente aproveite esse pouco tempo que nos resta para se consertar com Deus, para se reconciliar, para andar na disciplina, para sermos filhos obedientes e não filhos da ira, como está escrito lá no livro de Efésios. Porque o pouco tempo que nos resta não é para a gente andar ultrapassando os limites que nos foi posto. O pouco tempo que nos resta, como diz aqui a Escritura, não é para a gente ultrapassar o limite que nos foi determinado, mas é para dentro desse limite a gente andar exatamente conforme nos foi determinado pelo Todo-Poderoso. Quer ver o que diz aqui no versos 27? Diz assim: para buscares a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscares a Deus, se porventura tateando o possa achar, ou seja, se humilhando, jejuando, implorando, rosto no pó, se humilhar na presença de Deus, buscar com o coração, buscar com a alma, arrepender-se, reconciliar-se com Deus, se aliançar no Todo-Poderoso, ter o temor a Deus, obedecer, ser submisso, andar segundo a Escritura, segundo as exigências, segundo as determinações de Deus, e não segundo a dureza de coração, como muitos têm andado. Veja que ele diz: buscar a Deus, se porventura tateando possa achar. Tem pessoas que o pouco tempo que resta, uns está usando para trabalhar, outros está usando para andar na vaidade, outros está usando para andar na companhia de ímpios. O pouco tempo que nos resta, outros estão usando para aproveitar a vida no mundo lá fora, outros para alimentar o vício, outros para andar na dureza de coração. Mas a Bíblia diz: porventura tateando possa achar, se falando de buscar a Deus. Deixa eu lhe perguntar, para muitos que me ouvem agora, esse limite que nos foi posto, que nos foi determinado, me refiro ao pouco tempo que nos resta. Para que será que alguns que estão me ouvindo, estou falando de alguns e não de todos,
Para que será que alguns estão usando esse pouco tempo que nos resta? Porque a Escritura nos mostra aqui que esse tempo nos foi determinado, estabelecido. Esse pouco tempo que nos resta nos foi determinado para que buscarmos ao Todo-Poderoso, se porventura tateando ainda o possa achar. Esse pouco tempo que te resta, você que me ouve agora, de que forma você está usando esse pouco tempo? Nesse pouco tempo que nos resta, o que você tem feito com relação a arrepender-se? Esse pouco tempo que nos resta, de que forma você tem utilizado? Você tem utilizado para buscar a Deus? Ou você tem utilizado para outras coisas? Esse pouco tempo que nos resta, você tem usado para buscar o Todo-Poderoso? Ou para conquistar aquilo que fisicamente falando alguns desejam? Você tem usado para buscar o Todo-Poderoso? Talvez tateando possa achar, ou se para alimentar o vício? Para que você está usando, ou de que forma você está usando esse pouco tempo que te resta ainda? Como a Escritura diz, para buscares a Deus, se porventura tateando, o possa achar. O tempo que temos, queridos irmãos, é pouco. O tempo que temos, ele está se esgotando, está se esvaindo como o vento. O pouco tempo que nos resta está passando na força do vento, e o tempo, vou lhe dizer, não espera. Então arrependei-vos, reconciliai-vos com o Todo-Poderoso, convertei-vos, não deixe se levar pela teoria humana, por palavras bonitas, por palavras que alimentam o ego de alguém, por palavras que vai agradá-lo, por palavra que vai alimentar aquilo que vai satisfazer a vontade de alguém, falar o que alguém quer ouvir. O pouco tempo que nos resta para que haja exatamente conversão. Talvez, porventura tateando, ainda possa achar, talvez. E aí eu finalizo indagando o seu coração. Esse pouco tempo que nos resta, para o que você tem usado? O pouco tempo que nos resta, de que forma você está aproveitando? Do seu jeito ou obedecendo a Deus? O pouco tempo que ainda nos resta, de que forma você está utilizando esse pouco tempo? Para andar na disciplina ou para andar como você bem acha? Para que você está utilizando esse pouco tempo que nos resta? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.